Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar qual a importância da armação para a estrutura. Veja, todos nós sabemos a importância, né? Nós temos um composto concreto armado, onde o concreto responde à compressão e o aço à tração. Mas o aço só responde à tração conforme o projeto estrutural, se ele estiver na posição que ele foi indicada. Se ele se desloca por algum motivo ou por outro, ele pode promover fissuras ou ele pode ser apenas um pedaço de ferro dentro do concreto. Porque o aço só faz parte do concreto armado se ele está bem posicionado para que ele vá atender à especificação do projeto estrutural. Então, tudo isso é muito importante. Então, tem alguns detalhes. A gente vê que quando a gente chega em obra, né, eu vou às vezes acompanhar a concretagem, a gente vê coisas absurdas que não tem nenhuma análise de projeto antes. Porque a gente tem que perceber se, quando a gente pegar o projeto estrutural com a abertura, a gente pegar e ver se não vai ser incompatível. A gente tem que analisar. A gente vê obras e obras de construtoras, mesmas construtoras, tendo os mesmos vícios na execução, armaduras super densas que não passam nem Wi-Fi. Então tem várias coisas, você tem interferência de fios, de tubulações, você tem tanta coisa que não se analisa. Claro que agora eu vou voltar só para a armadura. Então tanta coisa que não se percebe. Então sempre, muitas vezes eu vejo aquelas vigas com uma densidade de armadura, como eu já disse, que não passa nada, e é na mesma construtora, ou seja, não se tem experiência. O não analisar projeto faz com que não crie experiência. Então quando você vê aquilo e depois está tudo fechado, você não sabe os defeitos que você colocou devido a uma armação mal posicionada, mal colocada ou com muita densidade. Então vamos lá. Considerações importantes. Para que a armadura possa atuar de forma correta no composto, é necessário e fundamental uma ótima aderência ao concreto. Então, claro, um bom adensamento promove uma alta aderência ao concreto, o concreto correto, o concreto ideal. Isso aqui, claro, não tem nada a ver com a armadura, mas tem a ver com todo o processo. Tem a ver com a armadura, mas não com o posicionamento, tá? Esta aderência envolve o mecanismo de transferência de força da barra de aço para o concreto adjacente e a capacidade do concreto de resistir a essa força. A aderência se dá por adesão, atrito e mecânica. A determinação da resistência da aderência do concreto e armadura é que define o comprimento e ancoragem. Então você veja, você tem toda uma determinação do comprimento e ancoragem da armadura, então o seu concreto tem que atender aquele requisito. Então, e se você reduz na obra, você não percebe se esse comprimento de ancoragem está realmente apropriado. Eu já vi gente que bota topo com topo. Então, se você não tiver apropriado, você vai gerar problema na sua obra, porque não vai garantir o traspasse. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que conferir realmente o comprimento da ancoragem nas nossas estruturas, né? Dos ferros. Veja, conferir se os comprimentos das ancoragens das barras de espera estão conforme o projeto. Tá? Então isso aqui são verificações importantes. Segundo, garantir a verticalidade das barras de espera dos pilares e seu deslocamento. Quem nunca viu uma foto que tem comum aí, que chegou aqui, o pilar estava errado, ele deu uma dobrada e começou o pilar lá. Então tem diversas formas de você manter a verticalidade do aço que vai subir para o pilar. Tá? Analisar junto com o calculista se existe a necessidade de armadura de pele em vigas e pilares e em pontos próximos à caixa de tubulações para evitar fissuras de retração. Então, às vezes, você vai executar, no projeto estrutural não tem instalação hidráulica, mas você sabe que tem determinada viga ou determinado ponto que vai passar a tubulação. Então, se você já tem um projeto de hidráulica, converse com o hidráulico, qualquer outro processo que vai interferir no concreto, que tem materiais passantes, converse com o calculista para ver se não precisa de uma armadurazinha de pele para evitar as fissuras de retração. Cobrimento das armaduras. Poxa, isso é uma coisa que a gente bate em todo o tempo e a gente vai nas obras, por mais que ele vê, é uma economia de material de cobrimento muito grande. Ou seja, o que acontece? Imagine o mesmo concreto. Você vai fazer um concreto, o mesmo cara que vai adensar, ou seja, com a mesma densidade, com a mesma resistência, com a mesma característica, só que num ponto o aço ficou muito próximo, no outro ponto o aço ficou distante. Então, qual é a grande diferença disso? Ah, vai cair? Não, não é que vai cair. Está tudo tranquilo com relação à estrutura, mas nós temos os contaminantes da estrutura. Então, você tem uma velocidade que esses contaminantes vão entrando no seu concreto, a depender da porosidade, da permeabilidade, ou seja, da qualidade do seu concreto. Então, nas mesmas condições, o que vai acontecer? Ele vai na velocidade, vai, já chegou na armadura que ainda tem um grande espaço a percorrer. Então, como é importante a gente utilizar o quê? Os famosos espaçadores, minha gente. Não é possível que a gente vá em diversas obras, a economia de espaçador é muito grande. Um plástico ou uma cocada, como o meu amigo Abel faz aqui em Recife, né? Abel da ISO Engenharia. Então veja o que acontece. Você tem a possibilidade de fazer uma armação que ela fique posicionada no ponto correto,
que o calculista, o projetista determinou, e também para que você tenha o cobrimento, para que você tenha a proteção da sua estrutura. Mas você economiza nesse material, que, como eu digo, é aquele economia que vai gerar sequelas por 50, 60, 70, 80 anos. Então perceba que não vale a pena economizar espaçadores. Não é a coisa mais cara da engenharia. Você está colocando um concreto caríssimo lá em cima, você vai colocar uma cerâmica caríssima lá em cima e está preocupado com espaçador, ou cimentício, ou plástico. Tenha santa paciência, faça da forma correta, faça a obra com engenharia. Espaçador é engenharia, obra com engenharia, ok? Analisar o projeto antes da execução. Veja isso aqui. Você não percebe que aqui não vai passar o agregado? Você não percebe que aqui vai dar problema? Agora, claro, depois você joga uma argamassinha, está tudo perfeito. Mas isso vai ser cobrado lá na frente. É como eu digo, não existe erro na engenharia que não seja cobrado. Não é aquele dinheiro que o pai empresta, que o filho depois diz, não, pai, o santo paga. Não é esse dinheiro. Na engenharia, você fez e cometeu erro, você vai pagar. Ou você é alguém, mas alguém vai pagar. Tá? Alguém vai ter que futuramente ver o que é que vai fazer aqui, ou se vai ter que ter qualquer outro processo. Mas isso aí vai ser cobrado. Tá? Conclusão. Você já deve ter percebido que o projeto estrutural de qualidade é imprescindível, mas não é garantia de uma estrutura de qualidade. Tá? É necessário que o projeto da armação seja perfeitamente interpretado e executado. Então, quanto mais a gente começar a estudar o projeto de armação, mais a gente começa a ter experiência e entender os defeitos rapidamente quando ele vai na obra. Então, vale a pena pegar e algum engenheiro da construtora, o estagiário, estudar realmente os projetos para que a gente possa ter menos erros lá na execução. A armação deve ser executada de forma que as armaduras tenham suas bitolas, espaçamentos, posicionamentos, quantidades, ancoragens e comprimentos conforme o projeto e que sejam preservados na concretagem e adensamento. Ou seja, que a armação não seja danificada ou sofra deslocamento na concretagem. Como é comum ver os ferros negativos tudo troncho dentro de uma laje. Então veja, tudo isso vai ser cobrado lá na frente. Então vamos construir com mais qualidade, vamos prestar atenção na forma, vamos prestar atenção na armação, para que a gente lá na frente não fique brigando com patologia, nem com impermeabilizações sinistras que a gente nunca consegue resolver, que passa tempo até gastar uma enormidade de dinheiro para resolver. Então vamos ter cuidado na execução. A execução da estrutura é exatamente naquele momento que você pode mitigar diversas patologias lá na frente. Cuidado com a armação, dá uma estudada melhor e vamos cada vez mais construir com engenharia. Na próxima aula nós vamos falar sobre tratamento de lixeiras, que é exatamente aquilo que a gente acabou de falar, né? Se a gente faz uma forma mal feita, uma armadura mal feita, a gente pode ter uma brincadeirinha para resolver imediatamente após a retirada da forma. Até lá!